E você não lembra? Vai ficar. Quem lembrou aí? A Ana Paula vai ser premiada, vai ganhar aquele escudo de xerife, né? As crianças não tem negócio desse? Então, vai ganhar. Agora o resto vai ficar de castigo, do que ajoelhar do que. João capítulo 10, versículo 10. João 10. Gostaria que todos vocês abrissem. João 10. O que diz aí, amados? Vamos ler juntos? Vamos lá então. O ladrão vem. Vida e abundância. Amém. Então esse versículo tão pequeno, ele mostra um contraste. O propósito da vida do ladrão, que aí o ladrão representa, tipifica Satanás, tipifica o diabo. E o diabo ele veio para executar 3 verbos: roubar, matar e destruir. E esse matar aí não é só matar fisicamente, não. O matar fisicamente é o de menos. O ladrão veio para matar a sua esperança, para matar a sua alegria, para matar a sua fé, para matar o seu ânimo, para matar a sua força de trabalho, para matar a sua saúde e para matar você eternamente. O propósito dele é esse: matar em todas as áreas que puder matar, e principalmente se ele puder matar as pessoas eternamente, espiritualmente primeiro, para depois eternamente. Ele faz. E aí mostra um outro contraste. Porém contudo, Jesus veio para quê? Para que tenham vida e vida em abundância. Para dar vida. É um verbo só. Jesus veio para dar. E esse veio para dar é muito mais completo do que veio para roubar, matar e destruir. Esse veio para dar, ele é muito mais amplo do que matar, roubar e destruir. Ele é muito mais completo. Presta atenção aqui. É muito mais completo do que o matar, roubar e destruir. E é dentro dessa ideia de veio para dar que eu quero pensar com você hoje. Mas vamos orar antes? Amém? Vamos orar? Não deixe que nada atrapalhe a sua consagração. As pessoas estão cuidando do que é necessário. Ok? Fique tranquilo. Nada nos pode impedir de cultuar o Senhor. Você veio aqui para cultuar o Senhor? Cultuar o Senhor. Amém? Esse é o momento da palavra. Tem pessoas lá cuidando. E certamente tudo vai ficar bem. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te entregar esta palavra, queremos te entregar, Senhor, aquilo que o Senhor plantou no meu coração. Nós queremos, Senhor, nesta hora dizer para o Senhor que viemos aqui por tua causa, viemos aqui, Senhor, para que tenhamos vida e vida em abundância. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor possa nos esclarecer isso. Também te pedimos, Senhor, para que o Senhor controle o que está acontecendo lá fora, que a gente não sabe exatamente o que é, mas o Senhor sabe exatamente o que é, o antes e o depois também. Como igreja, Senhor, nós intercedemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa usar os diáconos, que o Senhor possa usar os pastores, para então cuidar disso e que seja, Senhor, curada, seja liberta a pessoa que precisa da tua libertação. Ajuda-o, Senhor, preserva-os e preserva também a nossa mente cativa às Escrituras. Nós oramos assim, te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou pedir ao pastorando, seu pastor Gilmar, para dar um pouquinho lá para ver o que está acontecendo. E você venha para cá comigo. Amém? No domingo passado, nós vimos que esse vida e abundância, ele é muito amplo, ele é muito longo, mostra uma maneira de viver. É possível as pessoas buscarem alegria, buscarem satisfação, buscarem um monte de coisas, porém é preciso ter equilíbrio.
E o título dessa mensagem é justamente esse: 5 atitudes para ter uma vida equilibrada, e é a parte 2, já que nós começamos semana passada. Uma pessoa, hoje em dia, amados, as pessoas pecam, as pessoas erram por falta de equilíbrio, de bom senso, de uma posição equilibrada, de nem 8 e nem 80. Então as pessoas se jogam de cara, se jogam de vez, principalmente quando o assunto é aproveitar a vida, curtir a vida, aproveitar a idade. E a gente viu um pouquinho disso semana passada. Semana passada eu expliquei para você, vou falar só um pouquinho para a gente adiantar essa semana. Semana passada eu expliquei para você que a nossa vida é uma vida de fases. Tem uma música que se chama Mulher de Fases. Mas não são só as mulheres que têm fases, os homens também têm fases. Todos têm fases. Nós passamos pela fase intrauterina, por exemplo, no ventre da nossa mãe. Nós nascemos, que é uma fase muito gostosa de você ter um neném em casa, e o neném também não tem problema nenhum. O neném não tem que pagar conta de água, pagar conta de luz, pagar cartão de crédito. Já viu algum bebê com cartão de crédito? Pode até ser que em breve tenhamos, não é? Mas por enquanto nós não vem com chip. Então nós temos aí várias fases. Depois a criança, com o passar dos anos, ela se torna uma criança em si, deixa de ser bebê, se torna uma criança. Ela começa a correr de um lado para o outro, como nós temos algumas aqui maravilhosas. Depois do culto, que ela sai disparada, é o maior barato. Mas são fases. Fases que todos nós passamos. Você às vezes reclama, que criança mal educada, sai correndo, mas você provavelmente fazia a mesma coisa. E eu também fazíamos a mesma coisa. Pode não ser aqui na igreja, talvez eu, por exemplo, não estava na igreja quando pequeno, mas no supermercado a gente saía correndo, no banco a gente ficava inquieto e tudo mais. Depois vem a fase da pré-adolescência, com as suas características, de descobrir seu corpo, de os hormônios começarem a florescer. Depois vem a fase da adolescência, onde os hormônios estão a mil, é a fase mais hormonal da gente. E aí a gente descobre, e aí quer conhecer alguém para dar um beijo na boca. Afinal, ninguém quer ficar bebê pro resto da vida. Ninguém quer ficar bebê pro resto da vida. Depois você vai para a juventude e começa a definir outras fases. Você começa a definir finalmente qual é a área técnica que você vai fazer, em que você quer trabalhar, qual é o seu sonho de profissão. Você então começa realmente a namorar. Você sabe o valor do namoro, geralmente. Eu sei que há adolescentes mais maduros e jovens menos maduros. Estou pensando nisso tudo, mas de modo geral, a fase. E na juventude, geralmente, a gente começa a trabalhar. Tem os marmanjos de 32 anos que ainda não aprenderam o que é trabalhar, mas geralmente na juventude você começa a saber o que é o primeiro emprego. Alguém que lembra do primeiro emprego? Foi marcante, não foi? Meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade. Foi muito legal. Fiquei lá uma semana. Isso por 16 anos. Minha mãe não queria deixar eu trabalhar. Depois eu arrumei um emprego como balconista de farmácia. Eu fui lá, 16 anos. Fui lá no balconista da farmácia, já me conhecia, e falei, gente, eu quero trabalhar, arruma um emprego aí para mim, para eu fazer qualquer coisa. Eu arrumei um emprego e mandou voltar no dia seguinte para começar a trabalhar. E minha mãe, não vai trabalhar, não, vai estudar. E eu fiquei muito contrariado, muito chateado, fiz aquele bico que você sabe muito bem como é, que os nossos filhos fazem, e você e eu fazíamos também, quando a gente era jovem. Quem admite isso aí, diga amém. É, só isso? Sai fora. Mas tudo bem. Então, é a fase de você descobrir o emprego. Depois vem a fase mais madura, onde você geralmente casa, no início da fase madura, e começa a desenvolver a vida. Aí você começa a saber o custo do sofá da sala, que você não estava nem aí, rabiscado, usava o pé sujo para colocar em cima do sofá. Você começa a saber o valor disso. Você começa a saber o valor de uma lata de leite NAN 1, NAN 2, depois leite ninho e tudo mais. Oi? Nestrogênio.
Depois você começa a ver que o seu filho, você dá um biscoito recheado para o seu filho tem a cara de pau de abrir o biscoito recheado, lamber o recheio até o recheio acabar, que nem fosse sorvete, não é? E fazer o que com as casquinhas? Alguém diz amém. E você não fazia igual? Muitos de nós fazíamos, né? Talvez alguns não. Pastor, não tinha nem biscoito, não tinha maisena. Mas se você tivesse biscoito recheado, provavelmente você fazia. Alguns fazem. Mas tudo bem. Eu estou querendo mostrar que temos fases. E aí chega a fase adulta, dos 40, 50, e chega a terceira idade, até chegarmos, hoje vem uma ilustração muito abençoada, até chegarmos aos 98 anos, não é? Né, dona Miriam? Até chegarmos aos 98 anos inteiraça. Se você conversar com a dona Menina, você fica de boca aberta, porque ela realmente é muito lúcida nos seus pensamentos. Então, amados, por que eu falei todas essas épocas de vida? Porque nós precisamos ter uma vida abundante, não somente no sentido de hoje e de depois. Não somente, vida abundante não é uma vida endinheirada, não é uma vida, entre aspas, próspera. Até é uma vida próspera, mas não no sentido de prosperidade simplesmente financeira. Uma vida abundante é você ter uma vida como bebê abundante, uma vida abençoada, você nascer numa família equilibrada, ter pai e mãe, ter familiares que te beijam, cuidam bem de você. Uma vida equilibrada, uma vida abundante, é você ter tido uma infância com coisas para contar, como essa aqui que eu falei, de lamber um biscoito e ficar só com casquinha, e aí você não sabe o que faz com a casquinha. Uma vida abundante é você lembrar bem da sua infância, é você lembrar bem da sua adolescência, é você lembrar bem da sua juventude, lembrar bem das etapas que já passaram. Aqui cada um tem uma história. Pastor, mas se essas coisas que passaram não foram boas, me traumatizaram, pois é, aí é que Jesus entra. Porque Jesus entra na nossa vida e diz assim: tudo se fez novo. E se você entende o valor disso aí, dê glória a Deus. Então a minha mensagem, esse texto está dizendo para a gente, é que se em alguma etapa das nossas vidas nós, porventura, não, por um motivo ou outro, não tivemos vida abundante, o Senhor quer nos dar uma vida abundante e equilibrada neste momento em que estamos vivendo, e que tenhamos uma vida abundante e equilibrada nas fases que ainda virão, porque Deus tem vida abundante e equilibrada em todas as fases da nossa vida. E se você entende o valor disso aí, glória a Deus, meu amado. Pastor, minha infância foi horrível. Ok, irmão, eu lamento. Não há mais nada a fazer a não ser reverter isso e você ter uma idade adulta maravilhosa, abençoada, uma terceira idade plena do Senhor. Há muitas coisas boas pela frente. Há pessoas que só dirigem a vida, não é, entre aspas, olhando o retrovisor. Não, meu amado, o para-brisa, aquele vidro da frente, ele é muito maior do que o retrovisor, que é pequenininho para olhar para trás. Nós temos um para-brisa pela frente, nós temos vida e vida em abundância pela frente, amados. Você tem isso aí de glória a Deus, veja. Diga para o irmão que está ao seu lado, meu irmão, olhe para frente, não fique preso lá atrás. Então, amados, essa é a ideia dorsal da vida abundante que Deus tem para nós. Na semana passada, eu falei de algumas essências que nós precisamos ter para poder então alcançar esse equilíbrio, para termos a vida abundante. E a primeira essência é a capacidade de renovação. Nós precisamos ser capazes de nos renovar. Nós precisamos ser capazes de renovar a roupa do nosso espírito. Nós precisamos ser capazes, como diz o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, de renovar a nossa mente. Renovar no sentido não simplesmente progressista, de se adaptar
as coisas novas, o mundo mudou e você precisa se adaptar. Muitas vezes é exatamente o contrário, o mundo mudou, mas você precisa se adaptar a como não entrar no sistema mundano. A renovação às vezes é pró-modernidade, pró-pós-modernidade. Como renovar? Eu preciso renovar as minhas forças, mesmo que tenha vivido tempos difíceis anteriormente. Porque se eu viver preso ao que foi errado, ao que deu errado no meu passado, eu vou viver um presente turbulento. E a Bíblia diz que a gente semeia e a gente colhe. E se eu não semear ainda hoje coisas boas, o que eu vou semear, o que eu vou colher amanhã? Nós costumamos, por exemplo, só um exemplo, nós costumamos avaliar a simpatia, a importância que uma pessoa teve para com as pessoas com quem ela conviveu, em função da capela funerária. Você já passou isso pela sua cabeça? De você chegar numa capela funerária, onde está sendo feito um velório de uma pessoa, e a capela está cheia, transbordando de gente. Eu já fiz cerimônias com gente fora da capela. E aí você dizer, poxa, como fulano era querido. E também já fiz, e a gente já foi a cerimoniais funerais, onde na capela tem umas 10 pessoas, 15 pessoas, e a gente vê que só mesmo pessoas mais íntimas estão ali. E a gente não fala por pudor, por ética, mas a gente pensa assim, poxa, como fulana se distanciou de todo mundo, e então agora todo mundo se distancia desse último momento com ele. Ou seja, o que nós estamos fazendo a nossa vida inteira está sendo uma semeadura, que de alguma forma a gente vai colher. Esse é só uma amostra, isso é só um sinal do que deve ter acontecido na vida do fulano que morreu. O que nós estamos semeando? Nós precisamos nos renovar, até porque se nós não renovarmos, a gente murcha, a gente acaba morrendo emocionalmente, acaba morrendo espiritualmente. Hoje, eu vou falar algumas coisas com você, tentando terminar essa mensagem para hoje, dizendo que, além da essência da renovação, nós precisamos da essência de conviver com pessoas. Ana Paula falou aqui muito bem durante a administração do louvor dela, do louvor ao Senhor que ela fez, que ela nos dirigiu. Ela disse que o suporte, isso vai ficar gravado no meu coração, Ana. O suporte não é mais fraco do que o peso suportado, do que a pessoa que está sendo suportada. E é uma verdade muito interessante. Conviver com pessoas é fácil ou é difícil? Difícil? É muito difícil, não é? É muito difícil conviver com pessoas. Em todos os níveis e em todos os grupos sociais. É difícil, às vezes, conviver com pessoas dentro da mesma casa. É difícil, às vezes, conviver com pessoas dentro do próprio prédio. E nisso eu não estou falando nada da Beth, que a Beth é minha vizinha, mas é uma benção. É difícil conviver com os familiares como um todo. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que tem na sua família como um todo, pais, primos, irmãos, já casados e tal? Quem é que tem uma pessoa que é difícil de se lidar na sua família? Levante a mão aí. Olha aí, tá vendo? Pastor, eu quero ajudar, eu quero lidar, eu quero dar uma roupa, mas é complicado, é difícil. A pessoa complica tudo, é mais fácil, ela pode ir pelo caminho mais fácil, mas ela prefere ir pelo caminho mais difícil. E pior, complica a vida de todo mundo. Não é? Quantas famílias já não ceiam mais juntas no Natal? Já não ceiam mais juntas no Ano Novo? Não é? Só por aí você tem uma ideia. Então é preciso conviver, é preciso ter relacionamento, mas a gente sabe que os relacionamentos não são fáceis.
Eu vou te fazer uma outra pergunta agora, que eu não quero que você levante a mão. Eu quero que você levante ou não a mão aí por dentro. Ok? A gente fala assim, fulano é difícil. Eu tenho alguém na minha família que é muito difícil de se relacionar. Mas quantas vezes nós mesmos somos difíceis de que alguém mantenha relacionamento com a gente? Por mais doce que a pessoa seja, quem não tem o seu dia de dificultar o relacionamento? Não é? Então, o relacionamento é difícil dos dois lados, para a gente e para outras pessoas também. Mas nós fomos feitos para viver em comunidade. Você pode dizer isso? Eu fui feito para viver em comunidade. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz a Adão, Deus falando a Adão, que não é bom que o homem viva só. E isso diz respeito a uma esposa, a uma companheira, a juntar macho e fêmea, sim, porém diz respeito a mais coisas ainda, porque Deus sabia que naquela junção macho e fêmea iam ser gerados filhos, que ia também completar uma pequena comunidade chamada família. E eu lembro das minhas aulas de educação moral e cívica. Alguém aqui teve educação moral e cívica na escola? Poucos, né? A gente já tá sem isso há muito tempo. E fazia falta. A gente aprendeu a cantar os hinos. Hoje nem os jogadores da seleção de futebol sabem cantar o hino brasileiro. Não. Eu lembro do hino do soldado, do hino da independência, tudo isso aí eu aprendi. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao tema da mensagem. A gente cria-se a primeiro núcleo familiar, que se chama a célula máter da sociedade. Lembra disso? A célula máter, ou seja, a primeira célula que vai gerar várias outras células constituintes da sociedade. Deus nos chama para a gente se unir. Não é bom que o homem e a mulher também estejam sós. A Bíblia diz, como a Ana citou, suportai-vos uns aos outros. A Bíblia diz que é preciso que a gente se harmonize, que a gente faça parcerias, que a gente faça entendimentos. E parceria não tem nada a ver com casamento. Aliás, deixa eu corrigir aqui uma coisa que está impregnando as pessoas. Nos casamentos que eu tenho feito, tenho falado sobre isso. Casamento não é uma parceria. Casamento é uma aliança. Aliança é uma coisa, a parceria é outra coisa. A parceria se desfaz facilmente. A parceria é como se fosse um jogo de buraco, um parceiro de copo, um parceiro de jogar xadrez, um parceiro de ver os jogos de futebol na televisão. Parceiro é uma palavra que está embutida aí algo passageiro. Quando não tiver mais, superficial é a palavra, Márcia. Obrigado. Quando não for mais interessante, quando não ficar mais apetitoso, causar mais euforia, então a gente é parceiro, a gente quebra essa parceria. Aliança é uma coisa muito mais profunda. Aliança é uma coisa que não tem começo e não tem fim. Se você olhar a sua aliança, você vai ver que você não consegue enxergar o começo nem o fim. Aliança é algo que você tem forças para superar muitos e muitos dias difíceis. Todos os casados que estão aqui, com absoluta convicção, já passaram por dias difíceis, de uma forma ou de outra, mais difíceis, menos difíceis, mas passaram, porque tinham em si um conceito de aliança e não de parceria. O que Deus propõe aos casados é uma aliança. E se você entende o valor disso, diga amém. É diferente. Então, estou falando de aliança, mas estou falando mais do que isso. Estou falando de parcerias, de convivências, que podem ter um fim ou não, que podem ter e devem ter um limite de convívio. A sua melhor amiga, o seu melhor amigo, você não pode viver enfurnado na casa dele 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso é maléfico, isso é ruim. A Bíblia fala contra isso. Você sabia disso? Que a Bíblia fala contra as mulheres, contra, como eu estou dizendo, exortando as mulheres para que não fiquem muito tempo na casa da sua vizinha.
Eu não sei porque a Bíblia fala isso sobre mulheres, mas que ela fala. Eu não sei porquê. Paulo certa vez falou: agora digo eu e não o Senhor. E eu vou fazer o inverso disso. Agora diz o Senhor e não eu. Eu quero ficar de bem com todas as irmãs. Mas tem muita gente, amados, que faz uma parceria e é famoso, é endinheirado, mas vive solitário. Muitos cantores, músicos, atores vivem cercados de gente, mas numa profunda solidão. E o homem não foi feito para viver em solidão. A solidão, ela pode ser até como é que eu vou dizer? Satisfatória. Não é bem o termo satisfatória. Ela pode até ser vivida com uma certa dose de satisfação quando há uma opção da pessoa em viver só. Um ermitão da vida, uma pessoa que escolheu viver só, quer ficar quieto. Mas, de modo geral, a solidão não é algo positivo, não é algo saudável. A solidão pode ser esmagadora para o ser humano. E isso eu falo para que você entenda que é preciso se despertar para se agregar, para se entrosar em algum grupo social, de alguma maneira de você criar convivências. Porque isso vai trazer a você de volta uma alegria que talvez você já tenha até mesmo perdido. E isso é importante você pensar. Deus planejou também uma comunidade onde as pessoas podem conviver. Há muitas comunidades na sociedade. Há uma comunidade partidária, você pode fazer parte de um partido político, por exemplo, eu não recomendo, mas é uma opção. Um clube para você ir no sábado, tomar um banho de piscina. Você pode, como eu brinquei aqui no outro dia, não sei se foi domingo de manhã, você pode aprender a ter aula de dança. Aula de dança, pastor, é pecado dançar. Pecado é você dançar com a pessoa errada, não é? E ter uma compostura errada com essa pessoa com a qual você está dançando. Agora, eu li um texto, só falando um parênteses, eu li um texto de Rubem Alves. Rubem Alves é um jornalista e um teólogo, embora um teólogo liberal, a gente não adota a teologia que ele pensa, mas Rubem Alves falou que boa parte dos casamentos de hoje não são tão bem sucedidos porque a pessoa, antes de casar, ela não teve tempo de dançar com a sua noiva. Aí eu fiquei assim, como assim? E ele começa a dizer, e é um texto muito belo, vou tentar procurar na internet e colocar no site. É um texto muito belo. Ele diz que enquanto as pessoas dançavam coladinhas, não é? Com a mão aqui à esquerda e tal, quando dançavam, fosse lá o ritmo que seja, não é somente valsa, mas enquanto dançavam, a mulher sentia se o marido traduzia segurança ou não ao conduzi-lo. Faz sentido. Faz sentido. O homem percebia se a pessoa era cheirosa ou não, como a pessoa se aprontava, não é? Se preparava para receber o marido. Havia todo um cerimonial ali de conhecimento um do outro. Não me entenda errado, não estou fazendo aqui apologia a danças erradas. Eu estou fazendo aqui apologia ao contato. Ele quis dizer que o contato hoje, antes de se casar, é muito menos saudável e raro do que antigamente. Antigamente, para pegar na mão da noiva era um sacrifício. Hoje a rapaziada pega na mão, pega na orelha, pega no dedo. Chega. Chega. Tem razão, tá? Chega. Tem alguma coisa nessa água hoje, tá? E sem dançar. De vez em quando eles dançam, mas sem dançar. Deus começou uma comunidade onde Ele abençoa e Ele trata, e essa comunidade se chama igreja. E igreja também é um lugar
de relacionamentos. Igreja, nossa igreja é chamada uma igreja de relacionamentos, a gente tenta implementar isso, a gente preza por isso. E a igreja é um lugar também complicado. Igreja não é nada fácil, porque onde existe gente, existe complicação. Existe muita complicação. Não estou aqui me lamentando, não, mas eu garanto a vocês que nenhum dos membros da nossa igreja tem uma ideia do que é ser pastor. Garanto a vocês. De vez em quando eu, o pastor Gilmar e o pastor Anderson, a gente conversa um pouco sobre isso. Principalmente o pastor Anderson, que é mais novo, recente no ministério, a gente conversa sobre isso, sobre como as pessoas têm um reflexo, como as pessoas agem impensadamente. E como as pessoas às vezes são tão frágeis, depois de 10, 12 anos de evangelho, ainda pecam em coisas tão banais, tão fáceis de entender, que a Bíblia é reta, que a Bíblia é a regra básica das Escrituras. Eu não vou aqui dar exemplos para você não pensar que estou falando de fulano, mas poderia dar alguns exemplos. Porém, é preciso, amados, que a gente entenda que a igreja, ela, por ser formada por seres humanos, e eu preciso também entender isso e procuro entender, ela é complicada. Ela tem uma face complicada. Mas a igreja formada por seres humanos, ela tem um componente a mais do que qualquer outro grupo social. Do que, por exemplo, o grupo que trabalha, com o qual você trabalha, o grupo lá que eu falei do seu prédio, o grupo que você às vezes sai para se divertir, ir ao cinema. A igreja tem um componente a mais, que é o Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja, os pastores não são os donos da igreja, você não é o dono da igreja. Nós desfrutamos da estrutura eclesiástica, mas nós, as pessoas reunidas, é que são a igreja. E se você entende isso aí, dê glória a Deus, meu amado. Glória a Deus. Esta igreja, este prédio, amanhã, quando só estiverem aqui os funcionários, ele torna a ser um prédio. Ele só é igreja quando as pessoas se reúnem, seja para a reunião de oração de sábado, para o culto de domingo de manhã, para o ensaio de louvor do coral de terça, para o ensaio de louvor de quarta. Aí sim, a igreja está reunida para ensaiar, a igreja está reunida para orar. Hoje a igreja está aqui reunida para cultuar o Senhor. E se é esse que é a motivação, digo glória a Deus aí, meu irmão. Então a igreja tem várias virtudes por causa desse Deus, não por causa dos homens, não por causa do Antônio, não por causa de você, mas a igreja tem várias virtudes. A igreja é um local que ainda tem um povo que se importa com quem não está bem. Ainda tem, com todas as falhas, com todas as dificuldades, mas ainda tem um lugar. A igreja ainda é um lugar onde você pode procurar relacionamentos saudáveis. A igreja ainda é um lugar onde um irmão pode abraçar uma irmã, ou dar um beijo na face da irmã, ou vice-versa, a irmã, idem. E salvo uma exceção muito louca, uma exceção de uma pessoa que não se converteu, portanto não é igreja. Salvo isso, é um lugar onde se pode ter a sinceridade sem ter segundas intenções, sem ter terceiras intenções, como qualquer lugar na rua. A igreja ainda é o último lugar, eu falo isso de vez em quando, vou voltar a falar. A igreja é o último lugar onde os seus filhos são ensinados, lugar social, onde seus filhos são ensinados que não devem falar palavrão, que não devem ir contra a sua autoridade, que não devem bater
no amiguinho que bateu nele, porque a Bíblia diz que nós precisamos até mesmo dar a outra face. Essa parte a gente não ensina não, de dar a outra face, porque senão a gente sabe o contexto que é. Mas a gente ensina que não adianta você devolver a agressão com agressão. É o último lugar. A igreja é o último lugar que diz assim: casamento tem valor porque é a criação de Deus. Você concorda com isso? Diga um amém. Amém. A igreja é o último lugar na sociedade que diz que pecado é pecado, que errado é errado e que a verdade é a verdade. A Bíblia não contemporiza com o que está errado. Embora algumas pessoas, a Bíblia é a igreja, embora algumas pessoas na igreja, embora algumas igrejas contemporizem, vou dar um exemplo: a igreja contemporânea é uma igreja que tem uma teologia chamada teologia gay, que não, de teologia em si não tem nada. Mas digo assim, existem alguns lugares, mas eu estou falando da igreja invisível de Cristo, aplicada na igreja onde nós congregamos. Ainda é o último lugar. E mesmo assim, você não tem ideia, vou te confessar isso, você não tem ideia de como é difícil hoje para um pastor dizer que homossexualismo é pecado, dizer que sexo antes do casamento é pecado, dizer que roubar um clips no seu escritório é pecado, porque nasceu. É muito complicado, porque a gente recebe reações de pessoas que estão há 15 anos no Evangelho, 10 anos no Evangelho. Aí não dá para você compreender o mínimo. Para mim é muito complicado, irmãos, eu ter que convencer você, ou tentar, ou apelar para tentar convencer você, de que quinta-feira é um dia especial, como domingo é especial, como domingo à noite é especial, para que a gente venha cultuar a Deus. Abrindo meu coração contigo, para mim é um privilégio estar aqui cultuando ao Senhor esta manhã. Para mim é um privilégio poder pregar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se vir ao culto é enfado, se vir ao culto é uma opção, então eu lamento te dizer, mas Deus se tornou uma opção para você. É uma realidade. E eu digo isso não querendo massacrar você, mas digo isso querendo estimular você a entender, como nós vamos ver no resto da mensagem, que a busca de Deus, ela é primária, ela é essencial, que todas as outras coisas precisam ficar em segundo plano. Há dias realmente que você está doente, que você está mal, ou que chega alguém na sua casa e que você não tem como fugir. Mas, meu amado, minha amada, olha o privilégio que o Senhor te dá de estar aqui sentado nessa cadeira, ouvindo a palavra de Deus, ou cultuando o Senhor durante o louvor que nós ministramos ao Senhor. Você é um privilegiado, e se você se sente um privilegiado, diga um aleluia aí, meu irmão. Então aproveite, desfrute, porque Deus não nos deixou sós. Deus nos fez encontrar um lugar, como tantas outras pessoas encontram tantas outras boas igrejas. Nós não somos de longe os únicos, nem os melhores, nem os piores. Mas Deus nos colocou um lugar onde a gente pode desfrutar disso. E às vezes nós abrimos mão de desfrutar disso por outra coisa de valor muito inferior. E algum tempo depois, isto não é uma ameaça que eu vou falar agora, mas é uma constatação. Alguns tempos depois, a gente fica assim: eu não sei como é que está acontecendo tudo isso na minha vida. É simplesmente porque nós não demos a Deus o lugar devido a Ele. Deus é o primeiro, amados.
Deus é o Criador. Deus te acompanha em todas as fases da sua vida, desde a sua concepção. Deus te acompanhará até o seu último dia aqui na terra. Ele cobrirá você de bênçãos, Ele protegerá e protege você. Ele já protegeu você, já cuidou de você. Muitas pessoas estão aqui vivas porque o Senhor impediu que a morte as alcançasse. Eu sou uma delas. O Senhor mudou a minha sorte. E é por isso que, apesar de muitos motivos para não mais congregar, eu congrego com alegria, porque o Senhor é a minha força e meu canto. É o Senhor quem me reuniu diante do povo dele, junto com o povo dele, para servi-lo. E se esse também é o teu Deus, eu quero convidar você a dar o melhor glória a Deus, o melhor aleluia, e a melhor palma que você puder dar. Irmãos, nossa igreja, as pessoas que congregam na nossa igreja são cheias de defeitos. Essa igreja tem muitos defeitos, mas tem muitas virtudes. Amém. Muitas virtudes. Olha, nossa igreja hoje está cheia de lugares vazios. Tem menos de metade de lugares vazios. Perdão, desocupados. Para mim, era fácil encher isso aqui domingo de manhã, domingo de noite. Não tem a menor dúvida de que a gente conseguiria, ó, rapidinho. Era só ter, como é que eu vou dizer para dizer a palavra certa? É só não ter escrúpulos para fazer isso. Se eu convidasse uma cantora famosa, e ela viesse aqui com playback para cantar 5 músicas e levar 10, 15 mil reais, não sei se você sabe dessas cantoras que tocam na rádio, a maioria delas cobra no mínimo 10 mil reais para cantar 5 músicas com playback e ainda fazer assim: vamos lá pessoal, eu queria. Tá filmando isso? Você quer encher a igreja? Eu convidar um pregador famoso, o pastor Jorge Wolfenstadt, e encher de quê? Essa é a pergunta. Ia encher de quê? De adeptos, de fãs, de curiosos. Eu não estou em busca disso. Eu estou em busca de discípulos. E não estou em busca de discípulos do Antônio. Eu estou em busca de discípulos de Jesus. A igreja não é palco. O púlpito não é palco. A igreja não é plateia. A igreja, ela é movimentada pela ação do Espírito Santo e não pelas luzes estroboscópicas. A gente paga o preço. Você sabia? Acho que vocês não sabiam, pelo menos a maioria não sabia. Você sabia que os músicos, os cantores famosos cristãos, já estão se mobilizando para cobrar direitos autorais pelas músicas que são cantadas dentro da igreja? Sabia disso? Se você quiser, eu te mando a matéria. Já tem uma empresa mandando carta para todas as igrejas, nós não recebemos, mas várias igrejas receberam, dizendo assim: regularize a sua igreja. Como quem diz, vocês estão ilegais, porque não estão pagando ECAD, direitos autorais de execução das músicas. Isso ainda não é legal, estão fazendo algo ilegal, estão fazendo uma pressão para ver se cola. Mas os músicos, os cantores famosos, e se você quiser, em off, você está sendo filmado, senão você é processado por esses mercadores da fé. Mas em off, se você quiser, eu te digo o nome deles. Muitos são famosos e ainda querem mais dinheiro.
Estou dizendo para você porque é preciso que você, como igreja, saiba. Porque o fruto disso fomos nós que plantamos. Quando os pastores permitem que esses caras venham para o púlpito, fazer do púlpito um show, quando a igreja gosta desse tipo de situação, nós estamos dando chance de se colocar em prática tal hábito. Se ligue nisso, hein? Eu falei sobre isso, não sei se alguém lembra, tem pessoas aqui que estão comigo já há 15 anos como Márcio, por exemplo. Eu falei disso há uns 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu cantei essa pedra, de que os cantores famosos iam querer cobrar direitos autorais sobre músicas de igreja. Mas vai ser bom, amados, que a gente vai voltar a cantar os hinos da harpa, os hinos do cantor cristão, né? Grandioso és tu, grandioso és tu. Esse não tem direitos autorais, porque os direitos autorais é o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. O resto é artista. É artista, por isso que é cobrado. 3 princípios que você precisa colocar em prática. A essência de princípios que você precisa respeitar. A sua vida tem princípios. Quando a gente não tem princípios na vida, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe que decisões tomar. Uma vez que você renovar seu espírito pelo poder de Deus, uma vez que você se relaciona com a família de Deus, o próximo passo é buscar a essência de princípios que orientem as suas decisões. Meu amado, minha amada, você precisa ter princípios que orientem as suas decisões. Você não pode tomar decisões baseadas nos princípios do outro. O que nós vemos hoje é uma sociedade, é uma mídia, é uma TV Globo, uma TV Record, as novelas, os jornais, não só novelas não, os jornais, as revistas, tentando implantar princípios em você e em mim, e princípios não cristãos. E se você tomar decisões em cima desses princípios, você vai de encontro aos princípios que você deveria ter. A Bíblia. Tudo o que você faz na vida é o resultado de prioridades. E essas prioridades vão ser colocadas em função dos seus princípios. Há pessoas na vida que colocam como prioridade a beleza do corpo, a saúde e a aparência. Você já viu isso? Pessoas que zelam pela aparência. E é interessante só você zelar pela aparência. Só que há limites. Tem uma frase no Facebook, é muito engraçada, que ela diz o seguinte: há meninas, há moças que se enchem tanto de pó quando vão se maquiar que os traficantes ficam com inveja. De tanta falta de bom senso. Aquilo mostra falta de senso. Aquilo mostra como as pessoas não têm a menor ideia do que significa a aparência. A Bíblia chama isso de sepulcro caiado. É um sepulcro, está morto, mas precisa ser pintado de cal, ficar bem branquinho, para não parecer que é um sepulcro. Hoje o cal foi substituído pela belezura. Não só pela maquiagem, mas os homens também têm muito disso hoje. Então precisa se enfeitar bastante a árvore de Natal. E não todos, mas alguns, para ocultar o que está dentro. Eu e meu pai fomos feirantes. Meu pai era feirante, eu trabalhei com meu pai. Na verdade eu não fui feirante, eu fui ajudante de feirante. É menor ainda. E eu lembro que meu pai e eu, nós vendíamos caqui. Quem é que gosta de caqui aqui, Leandro? Ai, isso não é? Meu pai era um barato, sabe? Ele já vendeu uma vez, já vendeu caqui por tomate. A pessoa chegou e falou assim: quanto é o tomate, moço? Aí, é tanto.
R$1, sei lá, dinheiro da época. E a moça levou o tomate e fez uma salada de caqui. Meu pai era muito engraçado, ele fazia isso por zoação, ele fez isso por zoação. Você é que grupo cheio. Mas vamos lá, os caquis, eles vêm na caixa, naquela época, pelo menos vinham cheios de pulverização, de agrotóxico, qualquer fruta. E a gente tinha que pegar o caqui e pegar um papel que vinha junto na caixa e esfregar o caqui. Quando você for na feira, você vai lembrar de mim agora. A gente limpava todos os pozinhos que o caqui estava lá marcado, para que o caqui ficasse brilhando e chamasse a atenção dos seus olhos. E às vezes acontece isso com a gente precisa dar um brilho no caqui para poder chamar a atenção. E até mesmo se pensa que é um caqui, mas tem gente que é tomate. Você não sabia o que eu tinha entregado meu pai, né? É por isso. Tem gente que é tomate. As pessoas que têm prioridades diferentes, as pessoas têm prioridades diferentes porque valorizam as coisas de forma diferente. E esses valores chamam-se, nascem dos princípios. Nós temos que ter princípios. Há dois princípios, há duas fontes de princípios para você escolher. Só há duas. Não há mais do que duas. A primeira fonte de princípios é a palavra de Deus. É a primeira. Eu estou dizendo a primeira porque ela norteia a humanidade há muitos anos. A primeira fonte de princípios, ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como é essa fonte de princípios? Interessante, não é? No dia da Bíblia, acho que é o segundo domingo de dezembro, nós vamos falar sobre isso. A fonte de princípios chamada Bíblia, ela não muda. Ela não muda. Os princípios da Bíblia, que são princípios espirituais, existem alguns princípios históricos e culturais que a gente entende que eram para aquela época. Porém, os princípios espirituais não mudarão. Um exemplo, Êxodo capítulo 20, num determinado versículo, está dizendo: não matarás, que na verdade no hebraico está escrito: não assassinarás. Eu estou falando isso porque durante muito tempo eu fiquei confuso em relação a esse versículo. O meu sogro é militar e a tadinha da Lana, quando a gente era namorado, ela ouvia perguntas do tipo assim: Lana, a Bíblia diz não matarás, e teu pai é crente, mas é militar. Se houver uma guerra e ele for à guerra, ele vai poder matar? Ou ele vai ter que ser morto para não matar e não pecar? Tadinho. Parede, pura parede. Pura parede. Eu queria entender, não conseguia entender, e ela ficava lá. Aí eu falava para ela assim: posso perguntar isso ao pai? Não! Agora na faculdade eu fui aprender que o versículo não matarás é mal traduzido, que o hebraico quer dizer não assassinarás. Então, a partir daí a gente entende que um policial em serviço, se precisar atirar no opositor, ele tem, entre aspas, autoridade espiritual. Ele não é punido espiritualmente porque ele revidou, ele agiu em legítima defesa. Não estou falando de alguns grupos, ok? Estou falando do confronto honesto. Um militar, a mesma coisa. Depois dessa frase não matarás, de Êxodo 20, o povo de Deus fez muitas guerras e matou muita gente. E é esse o sentido. Ele estava em função de uma guerra, estava em função de um contra-ataque ou até mesmo de um ataque, e não havia condenação sobre eles. Assim é conosco. Não estou estimulando ninguém aqui a utilizar a sua raiva para fazer coisas baseadas no que o pastor Antônio falou. Mas eu estou dizendo aqui que se o indivíduo entrar na sua casa com uma arma
e quiser roubar você, fazer mal à sua esposa e à sua filha, e se você deixar a arma cair no chão, por exemplo, não é na empolgação da malícia, da maldade, deixar a arma cair no chão e você rendê-lo, e ele lutar por você, e você acabar atirando, você vai responder por legítima defesa, não é? Juridicamente. Espiritualmente, você não está pecando, porque é legítima defesa. Não é um assassinato. Você entendeu o que eu estou falando de um amém? Amém. Eu achei interessante compartilhar isso com você. Então, há princípios na Bíblia. E esses princípios não mudam. Não mudaram até hoje e não vão mudar mais. Não vão mudar para além. Daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado, os princípios continuam os mesmos. Então, essa é uma fonte de princípios. Segunda fonte de princípios é a cultura social. Essa é uma outra fonte de princípios. A cultura social, ela muda de tempos em tempos. Ela muda de gerações em gerações. Vou dar uma passagem rapidinha aqui para você. No mundo em geral, nós vivemos a época, mesmo que você não tenha nascido nessa época, eu, por exemplo, não estava nascido nessa época, nós tivemos a fase dos hippies. Entendi. Perdoe, porque não sabe o que ri. A fase dos hippies. Nos Estados Unidos, paz e amor, lembram disso? Liberação das drogas, sexo livre, tudo começou nessa fase. A libertinagem que se vive hoje começou nessa fase. Depois disso, a fase evoluiu para a bitomania, que envolveu todo mundo também pregando mais light conceitos de liberdade sexual, de liberdade para as drogas. É a mesma ideia, só que uma cultura vai mudando. Vou dar um exemplo brasileiro. Nós vivemos há um tempo atrás uma época cultural de ditadura. Depois que não foi tão ditadura assim não. Se você for estudar realmente, eu não faço apologia aos militares, não é por causa do meu sogro não, mas se você for estudar direitinho, você vai ver que não era uma ditadura, era um governo controlado. Mas vamos lá, vamos passar essa página. Depois disso, fomos para a democracia e para vários movimentos. Depois disso, só em política que reflete a sociedade. Depois disso, entrou um presidente que era o caçador de marajás e na verdade foi o empreendedor de marajás, não é? Foi o maior marajá, o marajá-chefe. Não foi nem Marajá, foi ali Babá, não é? Juntou todo mundo. E aí depois disso ele foi empichado. É um outro neologismo que eu esqueci de pedir para a Ana escrever. Foi empichado. E aí depois entrou um partido se dizendo o ético e que ia colocar a casa em ordem, e nós estamos aí desmembrando no mensalão. Paralelo a isso tudo, a juventude foi cooptada. A juventude foi apanhada. Nós fomos apanhados. Você quer um exemplo disso? Diante de tantas coisas erradas que nós estamos vendo, politicamente e culturalmente, ninguém vai para a rua falar nada. Não há nenhum movimento organizado em relação a nada. A família está sendo destruída. Estou falando de política porque ela tem essa política que está sendo colocada em prática, ela tem um componente cultural muito grave. Está partindo de cima. O aborto está para ser legalizado, não é? As escolas, não aqui no Rio que eu saiba, mas em São Paulo já tem escolas com máquina de camisinha para que os alunos passem lá, aperte o botão, a camisinha saia, sem que ele tenha um constrangimento de pedir permissão a ninguém. Ah, pastor, isso é muito bom para alunos de 18, 20. Eu estou falando de alunos de 12, 13. Não sei se você sabe, não sei se a escola do seu filho põe isso em prática, mas há uma portaria do Ministério da Saúde dizendo, há uma portaria, vocês esqueçam isso, ok? Está com os ouvidos presos e não podem ouvir isso. Há uma portaria dizendo que toda escola tem preservativos e que tem que fornecer para os alunos daquela escola quantos preservativos eles quiserem, sem que a mãe e o pai tenham direito de saber quantos preservativos o filho ou a filha pediram.
Existe uma portaria do Ministério da Saúde em relação a isso, acatada pelo Ministério da Educação. Estou falando de política porque a política está influindo, sempre influiu, mas o grancismo, ele interfere ainda mais na sociedade. Essa questão da movimentação LGBT, ela é um reflexo claro de uma política do governo, quer seja ele qual for, mas é claro. Pastor Silas Malafaia está para ser condecorado como cidadão salvatoriano, soteropolitano, lá em Salvador, dia 28, essa semana agora. O grupo gay da Bahia já está fazendo protesto e dizem que se a Câmara mantiver essa condecoração, que eles vão fazer um protesto nu em frente à Câmara, vão chegar lá em frente à Câmara de vereadores e tirar suas roupas em protesto contra a condecoração ao pastor Silas. Isso tudo é cultural. Eu estou dizendo o que para você? A família está totalmente desestruturada a nível cultural. Estou falando que você tem uma base de princípios bíblicos que não mudam, que são sólidos, que já foram testados, que têm sido aprovados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a pessoa cujo Deus é o Senhor. Deus é o teu Senhor.